Então, hoje nós vamos conversar sobre os primeiros passos da pessoa que está pensando em adoção. Inclusive, os primeiros passos antes da parte legal, né? Os primeiros passos mesmo. Quando eu estou pensando em adoção, quais são as motivações? A gente pode pensar aquela coisa clássica, né? A gente nasceu, cresceu, estudou, foi trabalhar, namorou, casou, cadê os filhos? Quando você é criança, alguém pergunta: o que você vai ser quando crescer? Aí você vai estudando, vai crescendo. Em algum momento, mas que faculdade você está pensando? Que curso você vai fazer? Começou a namorar, vão casar? Quando é que é o casamento? Aí casou, e os filhos? Cadê os filhos? Então, uma das motivações pode ser isso, né? Seguir aquele clássico esperado de toda pessoa que está aí no mundo. Outras possibilidades é a pessoa, eu quero ter filhos. Pronto, independente se estou com alguém, se não estou com ninguém. Alguém pode dizer, puxa, não tive filhos e agora estou com mais idade, quem é que vai cuidar de mim? Então, pensar adoção, pensar filhos para ter alguém que cuide de si. Eu tenho esse meu filho que tem uma deficiência, ou ele tem uma coisa, e quando eu não estiver mais, quem que vai cuidar dele? Então, também é ter um filho para cumprir uma coisa que não é dele, né? Mas para cumprir uma necessidade dessa família. Pode ser também um passo possível para um casal homoafetivo. A gente não quer um terceiro para resolver a nossa questão de ter filhos, né? Se for um casal feminino, quem é que a gente escolhe para nos ajudar a gestar uma criança? Se for um casal masculino, nós temos possibilidade de ter alguém na nossa família que tope ser uma barriga de aluguel, porque na lei brasileira, de verdade, não existe barriga de aluguel, existe a barriga solidária, tem que ser alguém que tem uma proximidade, tem que ter parentesco. Então, são várias as possibilidades, e pode ser, e a gente gostaria que fosse, o desejo efetivo de ter filhos e a adoção como um caminho possível e natural de se formar família. E a motivação, ela vem muito ao lado da preparação, né? É uma decisão grande. Então, eu não tomo uma decisão grande se eu não pensar sobre ela. Então, para eu efetivamente, esta coisa que me motiva, se concretizar como um desejo, eu já começo a me preparar. Como? Conversando sobre isso, conversando com pessoas que eu conheço, observando situações. Quando a gente vai pensar, mesmo curso na faculdade, às vezes a gente quer entender um pouquinho isso. Aquele curso que eu estou pensando, o que será que faz mesmo? Quais são as ações? E eu pergunto sobre ele para alguém que eu conheça. Quando tem filhos, que escolinha que eu escolho para o meu filho? Então, também vou buscar informações, vou buscar informação de médico. Isso é preparação. E para a adoção não é diferente. É buscar informações sobre, né, como é que funciona. Vou começar a prestar atenção em alguns casos que eu conheço. Quais são os passos? Tem que ir na vara da infância. Então, esta mínimo de preparação vai me ajudando a entender a minha motivação e ir chegando na decisão, que é justamente aí sim passam a ser os passos mais formais. Mas até eu chegar nos passos formais eu estou adotando sozinha? Se eu estou adotando sozinha, com quem que eu troco essas informações? Se eu não estou sozinha, como é que eu vou discutindo isso com o meu parceiro ou com a minha parceira? Qual é o desejo de cada um? Esse desejo, às vezes, é a partir de uma das pessoas, mas esse desejo vai sendo compartilhado
e amadurecido pode se tornar um desejo dos dois. E às vezes não é desejo dos dois, efetivamente. Então, é possível adotar? Ou qual é o caminho de fortalecimento, de amadurecimento, de aprofundamento, para que seja uma possibilidade do casal? Não dá para impor um filho para o outro. Às vezes, de forma biológica, a gente consegue, né? A gente escapou, não estava previsto, mas na adoção não. Na adoção não tem essa coisa do aconteceu. Até porque a adoção ela é um processo, e sendo um processo leva tempo, sendo um processo tem muitos passos a ser dado. Então, para aquela pessoa que não está interessada, é desestimulante. Não é, puxa vida, passar por tanta coisa para ter um filho, é para não ter. Então, isso também vai ajudando que algumas pessoas que se aproximem do tema possam confirmar se isso faz sentido para ela ou não, né? Se este caminho de ter filho por adoção vai fazer parte da vida dela ou não. Então, esse casal vai ter que ir conversando, e mesmo quando é o desejo assumido pelo casal, seja lá qual for a formação do casal, é o momento de ir pensando mais coisas, né? Porque eu só quero ser mãe por adoção se for de um recém-nascido. Eu só quero ser mãe por adoção se for, por exemplo, uma criança até 3 ou até 5. E o outro diz que topa até 12. Como é que a gente conversa e equilibra isso, né? Não dá para um aparecer em casa com um moleque de 15 anos se o outro queria uma criança até 1 ano. Então, como é que a gente vai, ao mesmo tempo, cuidando dessa preparação, desse aprofundamento do tema, e cuidando da relação de casal? Não dá para um se impor sobre o outro. Então, esse processo precisa ser um crescimento do casal, né? Porque esse filho que vem, ele não salva relacionamento. Então, precisa cuidar do relacionamento desde sempre, porque senão a adoção, ao invés de ser o momento que esse casal está junto, mais fortalecido para receber o outro, é o momento em que esse casal quebra, não suporta, porque não foi uma construção efetivamente conjunta, né? Em algum momento alguém não deu conta e esse casal vai quebrar. E esse casal vai quebrar num péssimo momento, né? No momento em que está trazendo para a sua vida alguém que está precisando ser cuidado por uma rede. No momento que a gente precisa contar com mais gente, e não no momento de perder quem teoricamente seria a base. Por isso que é importante a gente construindo junto que jeito que é formar uma família para este casal, né? Que jeito que é isso? Como é que o que a gente consegue construir efetivamente? Ah, esse casal tem uma pensando aí no perfil que eu estava dizendo, né? Um que é uma criança pequenininha, o outro topa grande. Eu consigo pensar a minha família partindo de onde, né? E nós juntos conseguimos pensar a nossa família partindo de onde. Então, não dá para um estar aqui e o outro aqui, porque fica muita diferença. Então, o que eu consigo? Para mim, não era a minha escolha uma criança de 5. Eu pensava em 3. Mas eu consigo chegar até 5, já que o outro iria até 12. Eu, de verdade, pezinho no chão, eu consigo. Quem é que eu conheço que tem filhos dessa idade? Então, eu começo a pensar possibilidades, eu começo a olhar para o meu entorno. Né? Quem é que tem filhos nessa faixa etária que eu achava legal? Começo a observar e começo a estudar também, né? Vou buscar informações, vou buscar na internet, vou buscar um pouquinho de informação de desenvolvimento infantil, o que é esperado para essa faixa etária,
para ver se é uma possibilidade para mim. E o outro, que estava muito lá na frente, vai ter que também pensar nisso. Olha, eu queria alguém com mais autonomia, com mais independência, que eu pudesse fazer tais coisas, e agora meu companheiro ou minha companheira acha que não dá. Então, eu preciso pensar um pouquinho uma criança menor. Para mim faz sentido? Eu dou conta disso? Cada um e buscando informações e trocando informações com esse parceiro e construindo aí qual é o jeito, qual é a possibilidade efetiva. Ah, mas isso já é mais para frente, não é da motivação. É da motivação. A hora que eu penso, eu consigo me imaginar tendo um filho desse tamanho, isso consegue amadurecer o meu desejo, ou quando eu bato o olho nisso, eu percebo que nem é para mim. Isso também faz parte de eu entender a minha motivação e o quanto eu preciso e já estou me preparando para isso. Então, inclusive, chegar na possibilidade do perfil já é preparação e é a confirmação do meu desejo, né? E qual é a minha motivação? O que me leva para isso, né? Por que tudo isso? Porque essa criança que chega, ela exige muito. Aquela história de que não tem descanso, né? São 24 horas, 7 dias por semana. Então, eu vou brincar de tio, porque se eu brinco de tio, de madrinha, de padrinho, em algum momento eu devolvo. E se eu sou a pessoa que recebe de volta, né? É o tempo todo comigo. Quem já teve criança muito perto, filho ou não, sabe que a criança exige. Vai no banheiro, a criança está na porta, se é que não entra junto. Vai tomar banho, não dá para tomar banho. Eu sou sozinha, como é que eu faço para dar conta da vida? Né? Em que momento que eu consigo respirar um pouquinho? Quando a criança está dormindo, mas quando ela está dormindo, eu preciso estar de ouvidos e olhos bem atentos para ir atender as necessidades dessa criança. E esses passos são os passos necessários e possíveis para a gente chegar à conclusão de que a gente, sim, faz sentido para mim, né? Esse projeto faz sentido para mim. Algumas pessoas vão contar com o apoio familiar, algumas pessoas não vão contar com o apoio familiar, né? E é sempre importante ter uma rede. Se for impossível, você vai se haver com você para pensar, tá, e se uma necessidade, em algum momento eu precisar, eu vou conseguir contratar alguém, uma babá, nem que for por algumas horas, não vou? Se eu tenho rede, se eu tenho com quem contar, com quem é que eu conto? E com quem é que eu conto para quê? Porque eu posso achar que, é ótimo, tal pessoa eu sei que eu posso, se eu precisar para X coisas ou para determinados números de horas, essa pessoa dá conta de cuidar e dar comida. Mas essa pessoa não consigo deixar por X momentos ou em tais necessidades, porque ela não vai fazer comidinha da criança. Para ela tem que ser uma coisa mais rapidinha, ela consegue trocar, mas ela não consegue alimentar. Então, tem várias coisas que a gente, né, ao montar a nossa rede, a gente vai percebendo com quem é que eu posso contar, como é que eu posso... Quem é que eu... enfim, né, para cada momento, para cada tema. Se a gente tiver uma rede mais ampliadinha, não é uma só pessoa, são mais pessoas, a gente vai percebendo também a qualidade do afeto dessa pessoa, né? Essa eu sei que eu posso, se precisar, largar o dia inteiro, que está tudo bem. Essa pessoa aqui é só numa necessidade que é mais curtinha. E quando a gente cria essa rede, a gente também é uma rede de troca,
né? Então, em que momento que eu posso atendê-la se ela também for uma criança que tiver criança? Como é que a gente troca esses cuidados? E essas coisas vão acontecendo ao longo do tempo, né? Porque esse filho, ele tem necessidades por muito... A gente, aliás, tem necessidade de cuidado com esse filho constante e, eventualmente, precisar de uma atenção aí, de um momentinho que fique criando, com a nossa criança. Voltando a pensar na questão de ser um casal, esse casal, além de cuidar do filho, precisa cuidar de si e da sua relação, porque esse filho percebe a qualidade de relação dos adultos, né? Seja a do casal, seja do seu pai ou da sua mãe com com a família materna ou paterna. Então, estas relações também precisam estar cuidadas e fortalecidas, especialmente a do casal, porque essa criança percebe a qualidade da relação. E é isso que dá base para ela levar a vida dela e como ela vai se relacionar com os outros também. Como é que eu me relaciono com alguém que minha mãe não suporta? Como é que eu me relaciono com alguém que o meu pai não gosta, fecha a cara quando encontra? Como é que eu falo uma coisa para o meu pai porque eu sei que esse assunto não é legal com ele, ou aquele assunto não é legal com a minha mãe? Será que é bom falar com eu estou percebendo que eles não estão nem muito conversando, como é que eu posso conversar ou não posso conversar? Falando isso, eu me lembrei que quando eu era criança, eu brincava com o casal, a menina que morava do lado, eu e minha irmã brincávamos, e a gente percebia quando os pais dela brigavam. Não era nem de casa, né? Da minha casa, lógico que eu observava também, mas eu conseguia perceber quando os pais da minha amiga estavam brigados, pelo jeito que eles tratavam as crianças. Então, a criança sabe disso, a criança percebe isso. Então, cuidar das relações do casal também interfere na qualidade da relação pais e filhos. Por que tudo isso? Porque a própria maternidade e paternidade também rememora para os casais a relação que eles percebiam quando eram crianças e a relação que eles estabelecem naquele momento com pai e mãe. Então, é preciso que esse adulto reconheça, ao menos, as relações que ele mantém, nem que for para dizer, tá, as minhas relações não são perfeitas e de ninguém é perfeito, mas eu, apesar dessas relações, das dificuldades que tem, reconheço que elas fazem parte da minha vida. As dificuldades que foram vencidas me trouxeram até aqui. Os desafios que eu tenho, eu vou trabalhar com eles e vou ver como é que eu lido com eles. Porque se eu como adulta, não reconheço isso, eu tenho, eventualmente, dificuldade de me reconhecer como adulto na relação que eu estou estabelecendo com o meu filho, de querer que o filho seja o meu cuidador. Ah, filho, faz carinho na mamãe. Ah, filho, faz tal coisa assim. E, às vezes, embora seja sempre uma relação de troca, neste momento, o adulto desta relação é o adulto que vai prestar cuidados, né? Ele não vai exigir cuidados. Há, eventualmente, uma situação que o adulto vai esperar que o filho, por adoção, seja grato por ter sido adotado. E filho é filho, gente. Filho não vai ser mais grato por ser filho por adoção. Eventualmente, esse filho vai ser grato quando for adulto, quando perceber que, puxa, eu era danado mesmo quando eu era criança, né? Fazia umas coisas que não tinham
a ver, que causavam alguma dificuldade, né? Mas ter um filho esperando gratidão não é um bom caminho para estabelecer uma relação aí de cuidado, uma relação com o outro, né? E quando a gente pensa nessas coisas, a gente vai observando se como eu ainda não cheguei nisso, como é que eu tenho lidado com isso? Como é que eu tenho esse olhar para mim mesma, pensando na pessoa que eu serei ao ter esse filho por adoção? E se essa criança já chegou, eu observar a qualidade da relação que eu estou estabelecendo com essa criança. Se é uma relação de cuidado, se é uma relação de extremo cuidado, que o meu filho não pode nada, porque eu estou colocando aqui para dentro da redoma, não estou deixando essa criança respirar, ou se eu estou sendo uma pessoa que estou deixando muito e estou deixando de oferecer o cuidado necessário. Não dá para ser pais perfeitos. A gente vai ser o melhor pai e a melhor mãe que for possível. Sempre. Né? A gente não está apostando em ter filho para errar o tempo todo, como em qualquer outra coisa na vida. A gente sempre vai estar buscando fazer aquilo que é melhor. E quanto mais eu conheço, mais eu converso, mais eu observo, às vezes eu vou me dando conta de que aquilo que eu achava que era o melhor pode não ser tão bom assim. Então eu vou observando, né? O que eu posso mudar aqui? Porque muitas coisas são inconscientes, né? Às vezes a gente, como adulto, relembra alguma coisa da infância e fala: eu não quero ser desse jeito, essa coisa eu não quero reproduzir. Mas às vezes a gente nem se dá conta e a gente reproduz. Né? Então, como ao longo do tempo eu vou olhando para mim mesma, né? Cuidando daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou fazendo, né? Aquilo que eu penso se transformam em ações. As minhas ações, ao longo de um período, se transformam no hábito, né? O hábito, juntando tudo, vira o nosso caráter. Então, que pensamentos são esses? Que sentimentos são esses que eu estou colocando em ação? Né? Então, eu preciso ir observando se essas minhas ações têm a ver com o que eu penso e com o que eu sinto. Eu preciso fazer aí, ao longo do tempo, uma combinação disso. Eu não posso dizer uma coisa que efetivamente não é o meu pensamento. Como é que eu equilibro, então, as minhas ações? Né? Como é que eu cuido dos meus pensamentos e sentimentos para que aquilo que eu faça sentido com o que eu quero, com o que eu quero para a vida, com o que eu quero dedicar ao meu filho, à minha filha. Então, como é que eu vou organizando isso em mim para que eu possa oferecer o melhor cuidado para essa criança e adolescente? Quando eu estou pensando aí no meu efetivo desejo, cuidando para ver o que me motiva para a adoção, começo a fazer essa preparação para tomar uma decisão, se é mesmo a adoção meu caminho. Aí, conseguir chegar nisso, aí sim, aí é o momento de eu buscar informações concretas, né? Como é que na minha cidade se dá o processo de adoção? Então, o que eu vou buscar saber? Como é que funciona lá a vara da infância, né? A Aline falou, aqui na minha cidade não tem muita coisa, então eu tenho que procurar, estou procurando através da internet. E tem um momento que é isso mesmo, se a gente não tem situações próximas a gente vai procurando e vai saber qual é o processo na vara da infância responsável aí pela sua cidade, quais são os passos. E a preparação se dá ao longo do tempo, né? Ninguém estará pronto
num X dia. Olha, X dia eu estou pronta. Não. A preparação ela é continuada. Você se preparou para tomar a decisão, você decidiu, você vai fazer os passos necessários para isso e vai continuar em preparação. Vai continuar em preparação enquanto faz o procedimento primeiro para a sua inscrição, até efetivamente estar cadastrado. E depois de cadastrado, aí é o tema da próxima conversa, que é o tempo de espera. E o tempo de espera não é um tempo inerte, né? Não, é um tempo de preparação, é um tempo de aprofundamento, é um tempo de amadurecimento para essa, para manutenção do desejo e da decisão de adoção. Vou encerrar aqui por um momento e aí vamos interagindo, vamos conversando agora. Já teve uma mãozinha e eu não dei atenção. Quem que tinha levantado? Não? Eu não reparei, não, Márcia. Ah, tá bom. Eu é que achei que tinha visto. Alguém quer comentar alguma coisa, quer falar, perguntar? Fiquem à vontade. Acho que o Leandro e a Ana Clica Paula. aí no microfone, Leandro. Pronto. Pode falar. O que eu queria colocar é realmente esse processo de preparação, na verdade, quando a gente toma a decisão, é o que a gente está passando. É de amadurecimento mesmo da ideia. Porque quando a gente começou a pensar, né, que não faz assim pouco tempo, faz muito tempo que a gente tem pensado mesmo em adoção, muita coisa passou, muita coisa aconteceu, e quando a gente definitivamente falou, não, agora nós vamos lá na vara, levar a documentação, tudo, que começou mesmo a amadurecer. A gente tem visto isso, né? A gente tem visto agora que quando a gente passou, quando foi aprovada a documentação e a gente foi chamada a primeira vez para as entrevistas, foi assim, a gente ainda, mesmo demorando muito o nosso processo, a nossa decisão, a gente via que a gente ainda estava imaturo ainda, né? Que tinha muita coisa ainda que a gente conversava, mas não conversava tanto, né? A gente não tinha uma ideia assim, para montar o perfil como a gente queria mesmo, porque até então a gente tinha aquela divergência em questão à idade, porque ele queria um pouco mais novo, eu queria mais velho, né? E aquela coisa, tudo. E quando a gente chegou em julho do ano passado, que a assistência social e a psicóloga resolveu dar uma pausa no nosso processo para que a gente pudesse realmente amadurecer tudo. E foi quando a gente realmente mergulhou mesmo no assunto, né? Começamos a ler mais sobre o assunto, a gente começou a conversar mais sobre o assunto, né? E agora a gente está, quando retomou, chamou a gente para fazer, para retomar, a gente tem visto que realmente agora sim nós estamos maduros com a ideia, mas ainda tem muita coisa ainda nessa preparação. Então, é uma preparação contínua, né, na verdade. Não é só, acabou o cadastro, a gente foi habilitado, então tá bom, já estamos prontos. Não, a gente não está pronta ainda, porque ainda tem muita coisa ainda para a gente discutir, ainda tem muita coisa para a gente alinhar, né, muita ideia, e é muito bom essa preparação. Eu lembro que no começo, quando falou que ia pausar, eu fiquei muito chateada, fiquei muito chateada. Eu falei, mas por que vai pausar? Né? Será que a gente, né, não tem maturidade suficiente? Realmente a gente não tinha na época mesmo, né? Mas assim, eu ficava pensando, nossa, gente, que sacanagem, a gente vai ter que, né, esperar mais 6 meses, a gente demorou tanto para tomar a decisão, aconteceu tantas coisas, agora que a gente tomou a decisão, vamos lá, a documentação que demorou para ser aceita, um monte de coisa que foi demorando, e a gente acabava assim, pá, gente, né? Mas vamos lá, a gente foi começando a aprofundar mais tudo, e isso é muito importante, porque agora a gente está tomando a gente tomou mesmo a decisão,
E a gente agora definiu todos os passos, né? Então, isso que é importante. É demorado, é um processo demorado, é um processo que, às vezes, você pensa mesmo em parar, falar, quer saber, não vou mais, porque estou enrolando demais, né? Você começa até a pensar em fazer outras coisas que não é o adequado, mas você fica pensando, gente, eu acho que por que fulano conseguiu mais rápido do que eu? Por que eu estou sempre demorando? Mas é uma coisa boa, porque faz com que você pare, reflita mesmo, porque é uma mudança muito grande que a gente vai ter na vida. Né? Porque até então a gente tem a nossa vida tranquila, nossa rotina, e de repente vai vir uma criança, né? E como que vai ser agora a nossa rotina? Vai ser totalmente diferente, né? Então, é bom a gente se preparar mesmo para isso, né? E, assim, tá aberto mesmo a essas mudanças, que não vão ser uma mudança, vão ser várias mudanças, né? E por isso que eu estou falando, é importante mesmo esse momento de preparação. E, assim, agora, que nem eu falei, agora sim, a gente está entendendo o porquê, né? Porque no começo eu não entendia muito, não. Eu falava, gente, é muita sacanagem. Eu acho que a psicóloga e a assistente social não foram com a nossa cara. Eu ficava falando, né? Eles não foram com a nossa cara. Mas agora eu entendo o que é muito importante, né? Que a gente está se preparando mesmo, né? E cada momento, cada coisa que está vivenciando é um aprendizado para a gente, né? Então é isso. A adoção, ela precisa ser legal, segura e para sempre. Para o casal, para a pessoa e para as crianças. Então, ela exige mesmo, né? A adoção não é uma filiação por acidente. Ela, de fato, é um processo e esse processo pode ser demorado. E ela é exigente de que os casais efetivamente conversem, né? Não dá para ser um decidiu, não, do jeito que ela quiser tá bom. Não, do jeito que ele quiser eu aceito. Não dá. É um momento que exige do casal, é um momento que eventualmente esse casal vai ter que aprofundar, vai ter que falar sobre coisas que não estavam falando antes, né? Porque estamos aqui tocando a vida, está tudo quietinho. Não é um momento, eu digo até que assim, a função do profissional é fazer provocações, né? E provocar que o casal converse, que o casal amadureça, que o casal eventualmente esse momento aí pré-chegada de um filho é inclusive o momento desse casal definir se continua como um casal, né? Porque eventualmente a chegada de um filho vai mudar tanto a vida que esse casal não vai se suportar mais. Esse casal vai entender que não faz sentido. Os desejos de um e as motivações do outro são tão diversas que talvez o casal não consiga se manter como casal. Porque efetivamente vai mudar a vida da família toda, né? A chegada de uma outra pessoa e que vai ser dependente 100% de vocês 24 horas por dia, precisa que esse casal esteja fortalecido. O momento da chegada de uma criança não pode ser um momento que o casal já esteja em crise. O casal precisa estar firme como casal, porque a chegada por si só já dá uma mexida. Né? Então, precisa esse casal estar se cuidando e precisa continuar se cuidando para se manter aí no papel de pais e mães e ainda se mantendo como um casal. Então, o casal precisa cuidar do filho que está chegando, mas precisa se cuidar para conseguir se manter como um casal. É verdadeiro, que nem eu costumo dizer, né? É verdadeiro advogado do diabo acaba fazendo, né? A assistente social e a psicóloga, porque elas confrontam muito, né? E a gente fica naquela, chega uma hora que a gente fica preparada assim, achando, nossa, realmente eu não tinha pensado nisso. A gente vem conversando, falando sobre isso, né? E é bom, porque daí vai fortalecendo mesmo a relação, mesmo, tanto do casal quanto, né, como pensar como pai, como mãe também, né?
tudo isso. E isso para a gente está sendo muito bom. Muito bom mesmo. A gente tem acompanhado o grupo do WhatsApp, né? E as conversas que tem lá faz a gente ver que essa preparação que elas fazem com nós é extremamente necessária. Porque tem uns casos que aparecem no grupo lá que, pelo amor de Deus, deixou do cabelo em pé. Mas aí a gente conversa tudo, né? A gente se coloca no papel, né? A gente se coloca no lugar da situação que aconteceu, né? Daí a gente fala, não, é isso mesmo, pode acontecer com a gente? Pode, mas, né, talvez com a gente possa agir diferente, né? Seja diferente. Mas estamos aí, firme e forte. Obrigado. Márcia, antes de encerrar aqui, eu acho que seria legal até falar um pouquinho sobre a importância, né, dessa conversa sobre as motivações, principalmente porque você falou, né, que o casal se separa, mas também tem um outro fato, né, que às vezes a criança é devolvida, né, por essa falta de conversa da motivação. E é isso que a Vara, né, a equipe técnica, está preocupada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte. Uhum. A criança que está disponível para adoção, de alguma forma, ela já teve perdas, né? Ela não pôde ficar, ainda que muito pequenininha, mesmo o bebê, né? Ela teve uma ruptura com a sua genitora, ela não chegou a ter uma família, eventualmente, porque ela chega, né, às vezes acabou de nascer e já acontece isso. Mas ela já teve uma ruptura. Então, e quando ela está maiorzinha, ela vai crescendo, a gente precisa que esse casal esteja o mais preparado possível para que não haja interrupção, para que que esse casal seja muito pezinho no chão em relação ao seu desejo e às suas possibilidades, para que não aconteça uma nova interrupção. Pense para essa criança que, por alguma razão, está num serviço de acolhimento, cria-se a expectativa de uma nova família, ele é apresentado para uma nova família, ele acha que ele vai ter alguém por ele, e esse casal, por alguma razão, entende que não é possível essa continuidade. E isso é muito pesado para a criança. Por quê? Porque ela deixou de ser escolhida. Ela, em algum momento, teve a possibilidade real de estar numa família, ela foi para um outro lugar, e quando ela retorna, né, ela tem ali um fracasso. Por sua responsabilidade? Não, por responsabilidade dos adultos. É sempre o adulto, né? A criança foi fez muitos testes, ela não dava conta, a criança não conseguia ouvir e seguir orientações, mas o adulto, por isso a necessidade desse preparo constante, para que ele saiba conduzir. É fácil e é simples? Não é, gente. Pode ser que seja ótimo e não tenha muitos testes, muito estresse? Pode, né? Ou então, assim, eu levei para casa e achei que eu conheci a criança, não bateram todos os sininhos e não deu todas as borboletas no estômago, mas eu achei que a hora que eu pusesse o pé dentro de casa ia bater todos os sinos. Não, é um amor construído. A gente, quando está grávida ou quando está esperando a chegada de uma criança, a gente está, primeiro, idealizando, porque o nosso filho vai ser o mais maravilhoso de todos, é lógico, né? Tudo bem que a gente não foi o mais maravilhoso para os nossos pais, mas a gente acha que o nosso filho vai ser o mais maravilhoso de todos. E não é necessariamente o mais maravilhoso, e esse amor, esse afeto vai sendo construído, porque eu amava a ideia de ter filho. E quando esse filho real, concreto, chega, ele é diferente daquilo que eu idealizei. E ele é diferente. Uma criança que está num serviço de acolhimento não tem os mesmos recursos e os mesmos repertórios que as crianças da minha família têm. Ele não vivenciou isso desde pequenininho.
Portanto, ele não sabe coisas que, eventualmente, as crianças da minha família sabem. Né? Não sabe falar direito, não sabe atender a minha solicitação. Quando eu estava no período de aproximação, ele era uma criança do serviço de acolhimento. Quando eu levei para casa no primeiro dia, que ele passa a ser o meu filho, ele ainda não se transformou, porque ele não se transforma, ele vai agregando conhecimento e vivências, mas ele ainda não teve os conhecimentos e a vivência. Então, ele é uma criança que está recebendo mais coisas do que ele tinha lá, mas ele ainda não é e não será nunca o maravilhoso. Ele vai ser ótimo, mas ele não é a pessoa da minha cabeça, ele é a pessoa concreta que está ali. E muitos adultos, eventualmente, acreditam que vai ser imediato, né? Ele vai deixar de ser a criança de abrigo, vai se transformar em meu filho hoje. Não, eu não sou a mãe que ele estava idealizando, eu não sou o pai que ele estava idealizando, assim como ele não é o filho que eu estava idealizando. Ele é meu filho concreto, eu sou a mãe que eu consigo ser, eu sou o pai que eu consigo ser, e a gente está construindo essa relação. Quando o adulto não suporta isso, é o momento em que se interrompe um processo de adoção. É o momento que todo mundo diz devolver. Mas o que você está dizendo é: eu não estou dando conta de ser pai, não estou dando conta de ser mãe dessa criança. Eventualmente, pode ser por uma questão da criança, eventualmente, mas é muito eventualmente. A maioria das vezes é o adulto que não estava preparado ou que não teve condição de suportar aquilo até que aquilo fosse trabalhado, né? Porque é uma pessoa nova chegando. As relações, elas são trabalhadas, elas precisam ser construídas. E, às vezes, elas ainda estão num processo de construção. Não deu ainda para chegar num ponto em que isso esteja mais equilibrado, né? Nesse primeiro momento, são ilustres desconhecidos que estão morando juntos, estão buscando e se preparando e trabalhando para se transformarem em família. Ainda não são uma família, né? São pessoas que estão com este propósito, que querem se transformar em família e estão trabalhando efetivamente para isso, mas ainda não são. Ainda são, no comecinho ali, pessoas que não se conhecem e que estão decididos a trabalhar o necessário das relações para se transformarem em família. Teve uma criança que eu coloquei em adoção e eu disse para eles: olha, vocês, né, estão se transformando em família. E eu percebi que a mãe, não gostou muito. E aí, no último dia de atendimento, que a gente fez o encerramento, ela disse: Márcia, eu entendi, agora nós somos uma família. Lá, quando eu tinha falado que eles iam se transformar numa família, ela ficou meio assim: já somos. Não, né? Mas no último dia ela diz: hoje nós somos uma família, porque foi possível construir esse afeto e essa relação. Mesmo o filho biológico, né? Ele é amado porque a ideia dele faz sentido para a gente e a gente vai amando esse filho que virá sem a gente saber. Então, não é ele que está sendo amado, é a ideia do filho que está sendo amado, né? E quando ele chega, se ele não for amado, se ele não for cuidado, ele não vai se transformar em filho. Então, todos os filhos precisam ser adotados, né? Precisam ser também por adoção, mesmo os biológicos. Não é à toa que nós temos crianças que irão para adoção. Por quê? Porque eles não se transformaram em filhos para aquelas pessoas por quem eles foram gestados. Então, todos os filhos precisam ser cuidados e efetivamente adotados, né, para terem aí essa vida plena,
em família, mesmo os biológicos. Alguma questão? Respondi, César? Sim, acho que é importante a gente colocar esse ponto, né, até para reflexão, né? Quando a gente fala de motivações, acho que é um dos pontos principais, né, de não só o que a gente quer, mas entender aonde chega, né, essa questão. Então, acho que principalmente na fase da habilitação, né, que quando a equipe técnica pergunta, né, não adianta a gente querer disfarçar ou enfeitar a nossa Não. fala, porque elas vão descobrir, vão entender e vão ajudar a gente a definir melhor o perfil que a gente vai estar preparado para receber, né? E também participar do grupo de apoio, né? Tanto nos presenciais, no grupo do WhatsApp, nos encontros, porque ajuda a gente a desmistificar outros conceitos, outros preconceitos, né? Outras Uhum. idealizações que a gente vai tendo em contato com outras famílias, em contato com as crianças que participam do grupo, né? E ajuda a gente a ter uma adoção melhor, né? Esse é o grande objetivo, né? A gente tá preparado para receber os nossos filhos e cuidar deles, né? Sem ter da melhor forma possível, né? Bom, Márcio, acho que o nosso tempo acabou, né? O O César, eu Mercedes, gostaria de estar deixando umas claro. perguntas assim importantes para levar para casa, para refletir. E essas questões, elas são importantes não só na tomada da decisão, como também durante todo o processo, né? Que é se perguntar, eu estou preparada para acolher a história da criança, que vai ser meu filho? Porque a criança, ela vai com a história dela, né? Ela já teve uma vivência anterior. Eu consigo amar sem idealizar, sem fantasiar, sem romantizar. Eu estou aberta a desafios emocionais, porque eles surgirão, com certeza. A minha motivação, ela é centrada na criança ou ela é centrada em mim? Acho que são questões assim bem importantes para a gente, para levar aí para todo esse período aí de preparo e de espera. Que E legal. apareceu outra questão aqui que a gente não vai tratar hoje, mas que a gente vai tratando aí ao longo do tempo, que é a questão, inclusive, dos irmãos, né? Uma criança chega e já tem uma criança na família, seja biológica ou seja também filho por adoção. Ela chega num momento diferente. Então, como é que a gente vai lidar com essa questão? E sim, o biológico tem uma questão a mais, né? Um saiu da barriga da mãe, o outro não saiu da barriga da mãe. Tem uma questão, como é que eu construo o meu espaço nessa família, nessa casa? Então, são coisas que a gente vai conversando também aí ao longo do tempo. Obrigada, então, gente. Márcio, queria te agradecer pela explicação, Mercedes pelo apoio aqui, agradecer a participação de todo mundo. Então, esse é o primeiro encontro online desse mês da adoção que a gente está fazendo. Então, todos os sábados a gente tem uma atividade. No próximo, a gente vai falar um pouco sobre esse tempo de espera e preparação. Depois a gente tem o nosso encontro presencial com histórias de adoção, então a gente convida todo mundo que possa participar na segunda quarta-feira do mês, acho que é dia 13. A gente depois tem um outro encontro online no próximo sábado, falando um pouco mais dessa fase de aproximação, né? Como é conhecer o filho, o que que acontece. E a gente termina nossas atividades com um piquenique, onde a gente vai poder conversar com várias famílias, né, que estão no pós-adoção, com crianças, trocar informações, experiências, né, num piquenique que a gente costuma fazer todo o período, todo ano, às vezes duas, três vezes por ano, mas o nosso próximo vai ser esse no dia 23 de maio, tá? 2 dias antes do Dia Nacional da Adoção. Então, a gente pede para todo mundo que possa comentar lá quem está lá no nosso grupo do WhatsApp, falar um pouquinho como foi, para incentivar mais pessoas a terem acesso a esse conteúdo, tanto lá quanto no Instagram, né? Comentar os nossos posts, curtir os nossos posts, compartilhar, porque ajuda nesse mês a gente a espalhar um pouco mais essa mensagem, né, da adoção, que ajuda todas as famílias no dia a dia aí, que vão vivenciar os desafios quando as crianças chegarem, tá bom? Então é isso. Obrigado, Márcia, Mercedes, a Zuleika está aqui também. Então é isso. Então, a gente se encontra no próximo sábado, aqui às 10 da manhã, tá bom? Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, obrigado.